Agora vem uma bomba. Momento bomba do podcast. Existiu um pensador que aí ele deixa esses escritos e a gente não sabe direito se foi o Flávio Josefo ou não. Alguns assumem que foi Josefo, mas não tem ainda como ter certeza. O fato é que durante o período medieval, isso foi muito dito no Talmud, que os cristãos eram descendentes de Esaú. Só para te contextualizar, conhece a história de Esaú e Jacó? Sim. Então, Mas não profundamente. tá. Você quer explicar a história rapidinho? Vamos lá, basicamente. Então, Isaac é um dos patriarcas, né? O segundo patriarca, ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó, e os dois não podiam ser mais opostos um do outro, né? Esaú é descrito como um homem ali totalmente ligado ao mundo material, guerreiro, caçador, preocupado com esse mundo mais físico. Vai cair pra trás. Né? E Jacó, um homem bem mais pacato, que ficava em casa, lendo, estudando Torá, e, portanto, muito mais ligado até à mãe. A mãe era muito mais ligada a Jacó, e o pai, Isaac, era muito ligado mais a Esaú. Basicamente isso. E aí Esaú recebe assim o nome que ele recebe o nome assim que ele nasce de Edom, Edom. porque tem a mesma etimologia ali em hebraico, até as mesmas consoantes de Adom, que significa vermelho, ou Adumá, Adamá, né, que significa terra, mas tem essa conotação de vermelho. Ele nasce ruivo. O guisado que Jacó oferece para Esaú era inclusive um guisado vermelho, que convence Esaú a dar para Jacó o seu direito de primogênito. Então a gente tem essa característica marcante no livro de Gênesis. Você tem Jacó e você tem Esaú. Os pais aceitaram Esaú, mas o preferido era Jacó. Então existe essa animalidade. E Jacó sempre foi ligado a assuntos transcendentes. Jacó foi o predecessor das 12 tribos de Israel. Então as 12 tribos descendem de Jacó. Esaú brigou com Jacó, jurou de morte, jurou que ia destruir tudo. Depois disse que fazem as pazes, mas ele fez um monte se rebelou contra Jacó. Bom, Esaú tinha essa característica, ele era um caçador, ele tinha essa característica do vermelho. Lá do outro lado do mundo, o vermelho, nas tradições tântricas, está relacionado ao Muladhara Chakra, que é o chakra que a gente tem aqui na base da coluna, que vai responder ao quê? Vocês que são ligados aí nos chakras, o que é a cor vermelha? O que é o Muladhara? O chakra base. Instintos, né? Instintos, conquista, materialidade, posse, isso é o vermelho. Tá? Muladhara. Então o vermelho, em todas as culturas antigas, ele está associado a esse primeiro portal da consciência. Eu preciso ter, eu preciso comer, eu preciso sobreviver, eu preciso conquistar, eu preciso ter. E Esaú, então, é chamado de o ruivo, vermelho, Edom, que vem de Adom. Bom, o fato é que depois de muito tempo, isso aí já é depois na época de José. Tô esquecendo. Tá. E Esaú então funda os Edomitas, que são a região ali dos babilônicos e afins, né? Muito próximos aí dos assírios e daqueles povos ali mesopotâmicos que eram contra Israel, que por sua vez simbolizava as 12 tribos descendentes de Jacó. Jacó teve 12 filhos, enfim. Bom, Esaú então forma os babilônicos super idólatras não no sentido bom, se é que tem algum, mas idólatra no sentido de vamos brigar porque o meu Deus é maior que o seu. Inclusive eles viviam em guerra. Era fenício contra assírio, contra egípcio, contra babilônio. O pau torava. E aí, depois de muitas gerações, a gente sabe que Jacó teve muitos filhos. E aí José, né, estava no Egito. Quando Jacó morre, o faraó libera ele para ver o pai. Exato. Ele vai até, isso está relatado na Torá, mas depois é explicado com mais afinidade no Talmud. Ele vai lá ver o velório do pai, e os filhos de Esaú tentam impedir Jacó de visitar o velório do pai. Aí já está no Talmud, já é um Midrashim. Isso é um Midrashim medieval. Aí o Jacó consegue... Não, é Esaú que consegue vencê-los? Não, peraí. O Rabino pode complementar a história se quiser. O José está voltando para ver o Jacó. O José está voltando para ver o Jacó. Os Esaú filhos de Esaú tentam impedir. Isso. José acaba vencendo e leva um filho de Esaú para o Egito. Isso. Que é o Zefo, que era filho do Esaú, era neto de Esaú. Ele era filho de Elifas. Tá entendendo? Levou esse cara para o Egito. Então olha que interessante. Os filhos de Esaú não queriam deixar José ver o enterro do pai Jacó. Ele sequestra um filho do Esaú, leva para o Egito, um neto de Esaú, que é chamado de Zefo. Esse cara fica no Egito. Quando, enfim, José morre,
Zefo acaba indo viajar pelo mundo e acaba caindo ali na região de Enéas, da Eneida, do Virgílio. Conhece esse conto? Não, depois a gente conta. Enfim. Não, esse conto eu não... Enfim, Enéas apadrinha esse cara. Enéas apadrinha esse cara, que era babilônico. Ele é edomita, era idólatra. Enéas apadrinha esse cara. Esse cara ganha muita influência entre aqueles povos que estavam ali, conquista a região de Quitim, que é a ilha do Chipre, e se estende o seu governo, isso depois de muitos anos, Zefo estende o seu governo até a região da Itália. Zefo passa, né, por vários sucessores, então depois vem latinos, que aí vem o idioma latino, e conquista a região da Itália, são descendentes de Zefo, um edomita. Quem nasce da Itália? Roma. Qual é a cor dos capacetes romanos? Vermelho. Vermelhos, Quem são idólatras? A Igreja Católica. Quem perseguiu os judeus porque eles não eram idólatras? Os romanos. Quem derrubou o templo? Os romanos. Olha que coisa, isso não pode ser só coincidência. Um cara que era filho de Esaú, que foi sequestrado, foi pro Egito com José. Que era o depois vermelho. se liberta, o vermelho. O Esaú era o vermelho. Traz essa tradição babilônica de ter vários deuses, enfim. E não só isso, hein? Os sacrifícios das crianças também, em Tofete, para Moloque. Eles tinham esse costume. Sim. Os fenícios, os assírios, enfim, os babilônicos. Esse cara depois, quando ele é libertado do Egito, que José morre, ele vai ali para a região da ilha do Chipre, que é chamada de Quitim, começa a governar ali, faz umas alianças acolá, Enéas dá cada vez mais força militar para ele começa a expandir, tem filhos, vem os latinos, vem depois outros descendentes, e bem naquela região da Itália, funda-se Roma com Rômulo e Remo. Então desconfia-se que o ancestral de Rômulo e Remo seja Zefo, filho de Elifas, filho de Esaú. E que é por isso que os romanos, desde o começo, têm essa questão de aversão ao povo judeu, assim como Esaú tinha de Jacó. A igreja romana se levanta com os Vespasianos, com puro paganismo, até mesmo o mitra papal, que era o chapéu do papa, imita o chapéu dos sacerdotes de Dagon, dos filisteus. A Igreja Católica pega uma série de rituais pagãos da época e remodela e insere eles na cultura católica. A Páscoa, por exemplo, que não tem nada a ver com a Páscoa judaica, que é o Pêssar. Por que Páscoa? Se o Pêssar é uma coisa e a Páscoa dos católicos tem até ovo colorido, que era uma oferenda para Deus Ostara, lá dos celtas. O Império Romano, ele se consolida porque ele tem 7 milhões de metros quadrados. 7 milhões. Os caras conseguiram conquistar desde a Ásia Menor até a porra da Britânia, irmão. Foi o mundo inteiro participante ali do Império Romano. Eles conheceram várias culturas. Se tinha alguém para saber inventar uma cultura, era o Império Romano. Eles fizeram isso com os gregos. Quando os romanos estiveram na Grécia, eles pegaram vários deuses gregos e colocaram no panteão deles. O Zeus virou Júpiter. Por que eles não fariam isso com o cristianismo? Eles pegaram essas culturas e falaram, vamos montar uma cultura, vamos montar uma religião que vai refrescar um pouco a rebeldia dos judeus aqui, que querem acabar com a gente vai entregar para eles um Messias, vamos pegar um pouquinho desse Deus aqui, um pouquinho daquele outro Deus ali, vamos conspirar um símbolo e entregar esse cara. Ah, mas que é o historiador que pode validar? Nenhum. Não tem um historiador da época do Jesus, um historiador que nasceu com Jesus, que relata sobre ele. Isso está nesse livro do David Fitzgerald, inclusive o Nailed. Esse livro é maravilhoso. Ele traz todos os historiadores da época do Jesus Cristo e fala, não tem ninguém que fala de Cristo. Ah, mas apareceu em Joséfo. Joséfo veio depois de 50 anos da morte de Cristo, escreveu o livro Antiguidades Judaicas no ano de 90 depois de Cristo, Guerra dos Hebreus. E ali o texto está interpolado. Esse livro é fantástico para quem quiser ver. Esse livro aqui, o título dele já é uma bomba, né? Polêmico. Eu vou até mostrar aqui para vocês, mas olha com cuidado, assim, olha meio escondido, não olha muito não. Ó, vou mostrar aqui, pode mostrar aqui, então, 10 mitos cristãos que mostram que Jesus nunca sequer existiu. Historicamente, tá? Não simbolicamente. Não sou eu que estou falando aqui, tá? Eu só estou lendo o livro, mas não olha muito forte para isso aqui, tá? Eu só estou lendo o livro que o Vic Vanilla trouxe aqui. Sim. Agora, Nailed. isso historicamente, tá?
Se você Tá. quiser acreditar como um símbolo, não David faço objeção. Fitzgerald. Tá. É isso. Mas historicamente, nunca houve um cara chamado... Ele vai trazer tudo. Queimaram muito desses livros aí. Queimaram demais. Isso aqui pra entrar no Brasil é uma desgraça. Isso aqui pra entrar no Brasil eu tive que comprar na Amazon, esperar uns 3 Ah, meses mas pra pera, chegar. tá em português, né? Tá em português, é. porque Quem o cara cometeu conseguiu. essa heresia de traduzir? Pois é. E aí ele traz os Foi textos queimado. do Flávio Josefo e ele mostra como Orígenes interpolou os textos do Flávio Josefo. Porque nos textos do Flávio Josefo, que o Rodrigo Silva... Aqui tá o Rodrigo Silva, vem aqui, ó. Senta aqui na mesinha que você foge tanto. O Rodrigo Silva enche a boca pra falar de Josefo. De acordo com o próprio Bart Ehrman, que é um especialista no cristianismo, e o Bart Ehrman, ele defende até a historicidade de Jesus, tá? Ele só fala que ele não é o Messias, que não tem nada milagreiro, mas ele até acredita que tenha existido o cara de Jesus. Historicidade. Que são poucos historiadores que acreditam, mas o Bart Ehrman acredita. Ele é da turma do Rodrigo Silva. O próprio Bart Ehrman fala assim, ó, Josefo não é parâmetro para falar da história de Jesus. Porque o nome de Jesus aparece 2 vezes no livro Antiguidades Judaicas, Guerra dos Hebreus, do Flávio Josefo. Uma vez esse nome aparece como uma interpolação. Ele tá falando de um outro assunto totalmente nada a ver, e do nada ele fala, teve um Jesus, tal, não sei o que, não sei o que lá, e de repente ele volta para a mesma argumentação do texto de cima. É claramente uma interpolação de Orígenes. Porque quando a gente vai analisar se um texto realmente é da pessoa, a gente analisa até o temperamento, da personalidade dela quando está escrevendo. Tem palavras que são só delas. Tem concordâncias que são delas. Tem uma forma de se expressar no texto que é dela. E aquele texto, aquele pequeno inserção sobre Jesus é claramente uma interpolação. Ah, mas apareceu depois. Sim, aparece uma segunda vez o nome de Jesus no texto de Flávio Josefo, que está falando de Jesus, filho de Daneu, que foi sumo sacerdote. Jesus nunca foi sumo sacerdote, não era filho de Daneu. Ele está falando de um outro Yeshua, que só no Talmud, por exemplo, Talmud Bavili, ou não sei se no outro Talmud também aparece. Não, só no Babilônia. No Babilônia aparece centenas de vezes, 10 vezes. Aliás, eu ia falar isso, né, uma coisa, aproveitando que você entrou no assunto, né, que é uma coisa que sempre me perguntam, eu nunca tratei isso no meu canal, mas eu tô para fazer um vídeo, em algum momento eu vou abordar isso. Tem algumas questões que acho que o pessoal entende meio errado quando se fala do assunto, né? Supostamente existe uma citação de Jesus no Talmud, né? Por que eu digo supostamente? Por alguns motivos. Primeiro que Jesus era um nome muito comum na época. Como hoje você falar... Explica que nome seria, porque então, não é o Yeshua. Jesus. Esse é o começo do problema, né? Uhum. Hoje, se você perguntar para algum evangélico que sabe um pouco de hebraico, ou que recebeu essa informação de algum lugar, ele vai falar que o nome de Jesus era Yeshua. Né? Yeshua. Né? Que seria uma versão de salvação, tá? E na verdade, aí já começa um problema, porque em hebraico moderno, Jesus não é Yeshua, é Yeshu, só, Yeshu. para com U. Então já começa uma distorção que eu não sei por que os evangélicos, eu tenho que pesquisar mais a fundo, dizem que o nome seria Yeshua. Eles colocam uma rei no final, né? É um Ain. Um Ain no Coloca final. um Ain no fim, que já é uma forma inexistente do nome. Você teria Yehoshua. Esse é um nome normal, que é Josué, por exemplo, descendente o sucessor de Moisés. Uhum. Tá? Então o nome Yeshua não existe, não é um nome atestado. Né? Então você tem Yeshu, hoje no hebraico moderno, repito, se você for falar de Jesus, você fala Yeshu. Né? E esse é o nome que aparece no Talmud, tá? Que era um nome comum na época. Como era um nome comum, a gente não sabe se está falando do Jesus, supostamente Jesus histórico. Tá? Você poderia estar falando como, por exemplo, o José fez isso, o José fez aquilo, né? Um nome comum. E ali não há muita base para a gente saber se é esse Jesus, porque, por exemplo, lá aparece um Yeshu ben Pandira, filho de Pandira, ou Pandera, Pantera. Não Ben Yosef. Não né? Ben Yosef, que seria o esperado, filho de José. Uhum. Lá aparece Jesus, filho de Pandera, né? Aí tem algumas explicações que Pandera seria o oficial romano, enfim, vai todas umas brigas. A gente não tem como provar que ali seria o Jesus histórico. Né? Então tem um problema com o nome, tem um problema com as colocações históricas, tem os problemas com o Josefo, que eu vi que está trazendo. Né? Então não dá para realmente falar desse problema histórico aí. E aí, recentemente aconteceu uma coisa, também muita gente me escreveu, mas de novo, agora eu vou só abordar brevemente e depois qualquer coisa eu faço um vídeo no meu canal. Teve uma carta, que acho que saiu há uns 2 meses, né? Eu acho que o Vic também ficou sabendo. Parece que 50 rabinos de Israel assinaram uma carta reconhecendo ali, falando da importância que Jesus teve nos laços entre judeus e cristãos. Forjado demais. A carta é nesse conteúdo. Uhum. E a gente sabe que às vezes a mídia pega essas informações e deturpa, divulga um negócio de maneira sensacionalista. Né? Então, do jeito que venderam a informação, ficou parecendo assim,
rabinos atestam que Jesus existiu e que Jesus é verdadeiro e que Jesus é o Messias. Não é nada disso, tá? O que esses rabinos estão fazendo é dentro de um diálogo religioso, exato, promovido pelo Papa, inclusive. Exatamente, que vem desde a época mais ou menos do João Paulo II, para quem lembra, né, o Karol Wojtyla, ali por volta de 82, 85. A relação entre judeus e cristãos sempre foi muito complicada, como o Vicky tem falado aqui, né? Principalmente por causa daquela ideia assim, os judeus mataram Jesus, né? Judeus mataram Deus. Eu não sei como dá pra matar alguém que nunca existiu, mas enfim. Os judeus mataram Deus. E pela primeira vez na história foi o Papa Karol Wojtyla, né? O Paulo II, João Paulo II, que falou que isso não devia ser dito, isso não devia ser ensinado, e ele fez uma bula papal falando sobre isso. Não vingou muito, ainda tem gente que acredita nisso, que, né, os judeus mataram Deus e tal, mas enfim, foi a primeira vez que isso aconteceu. E começou a haver uma aproximação entre judeus e cristãos, né? O Papa, inclusive, foi para Israel, depois de muito tempo que não havia um Papa em Israel, aquela famosa cena, ele beijava o chão, né? Onde ele ia, o Papa desceu do avião e beijou o chão, enfim. E dentro desse diálogo interreligioso, 50 rabinos escreveram uma carta falando o seguinte, que o Jesus simbólico traz conceitos muito importantes na aproximação com o judaísmo, porque esse Jesus representa paz, amor, fraternidade, companheirismo, né? Mas é só isso. Exatamente. E são crenças que o judaísmo também prega. Então a carta diz isso. Né? Só que do jeito que ficou anunciado, ficou parecendo assim, 50 rabinos se converteram ao cristianismo. Não existe isso. Né? Não é o que aconteceu. São 50 rabinos ortodoxos, super sérios, eles não acreditam, eu posso afirmar, que Jesus é o Messias. Não é isso que eles estão falando. Tá? Eles só estão reconhecendo essa entendem a importância desse papel diálogo arquetípico dessa figura interreligiosa. Você matou tudo. Se o cristão se ocupasse do valor simbólico, como o budista se ocupa do valor simbólico de Buda, como o Vaishnava se ocupa do papel simbólico de Krishna, eu não teria problema nenhum. O problema está numa sociedade que quer implementar, inclusive numa cultura judaica, porque eles vão para Israel tentar pregar e eles tomam pedrada lá, porque tá certíssimo. Como é que você invade um lugar que eles evitam ao máximo esse tipo de coisa, cara? E você quer passar por cima de uma cultura de um povo, chegar lá pregando. Essa semana eu vi 2 missionárias lá em Israel pregando o nome de Jesus lá no meio da praça pública. Pô, deixa a mulher entrar no país, que é um país judaico, de identidade judaica. Sabe? Com essa formação, com essa estrutura. Mulher pregando lá no meio da rua. Lá não é um país ecumênico. Quer dizer, é ecumênico, mas não é assim igual o nosso. Mas não é cristão. Não é um país laico, assim. É um país que foi fundado com base judaica. Essa é a proposta. Israel é a terra prometida. É Haaretz. Aí a mulher entra lá, quer passar por cima de toda essa cultura e pregar em praça pública. Molecada de 7, 8 anos. Beleza, escolhe a pedrada. Não, e mas peraí, não eram pedradas físicas, tá? Não, era pedregulhos. Não eram pedradas físicas. É o sentido figurado. Não é figurado, não. Não, eu acho que tem aí um pouco de intolerância. Também não precisava, né? Esse tipo de pedrada. Mas é perigoso, Yair, é perigoso porque senão vira um Brasil. É perigoso, tira a identidade de um povo. O cristianismo fez isso com os indígenas, olha o que virou. Fez isso com os africanos, olha o que virou. A África passa fome até hoje, é cristã. Entende? É muito perigoso você chegar com esse discurso de eu posso aqui pregar das minhas coisas. Cara, se ela tivesse feito uma igreja, prega lá dentro, mas em praça pública, cara. Isso concordo. Eu achei uma afronte, a molecada se revoltou, molecada de 7, 8 anos e tal. Botou pra correr, viralizou o vídeo na internet. Olha como são intolerantes. Não, você não tá na tua casa. Na tua casa você faz o que você quiser, na casa dos outros você se comporta. Se eu, por exemplo, hoje vou por um país muçulmano, eu não vou chegar lá, gente, olha como eu sou vida louca, olha o que eu faço aqui. Não. Inclusive achei um péssimo gosto o Neymar entrar lá, fazendo o sinal da cruz lá no meio da Arábia. Lá. O que ele quer com isso, cara? O que ele quer provocar? Quer falar o quê? Você entende? Eu acho que se você tá entrando numa nação que tem uma religiosidade ali, você não precisa concordar. Você vai lá na tua casa, lá no hotel que você tá, e você pratica o culto que você quiser. Mas em praça pública, ficar desafiando o local, impondo. Porra, o cristão perseguiu o judeu pra caramba, até hoje persegue, até hoje se deixar, isso aqui volta a estaca zero, isso aqui volta a uma Idade Média. Por pouco não voltou.
Sabe? Então eu vejo que tá tendo esse diálogo interreligioso, isso é muito bom, mas às vezes eu acho que o excesso desse diálogo, e aí é muito perigoso. Porque se você tem um diálogo interreligioso, por exemplo, de um judeu com um budista, legal, porque os dois sabem se colocar, são duas criaturas muito educadas. Agora, um judeu com um crente que fica batendo Bíblia na Praça da Sé e xingando todo mundo, não tem como ter diálogo interreligioso. Eu ia falar isso. Eu acho que a questão não é só isso. Se tem os extremos ou não tem extremos, né? E isso entra quando você falou aí também de, por exemplo, muçulmanos ou não, quando mistura Estado e religião, né? Então tem gente que fala assim, nunca dá certo Estado com religião. Eu acho que depende do caso. Depende do caso. Eu acho que tem Estados muçulmanos que dá muito certo e Estados muçulmanos que vão dar muito errado. Depende se vai ser um extremismo ou não. Se serve para o povo ou não. Exatamente, né? Então eu acho que dá para você ter um Estado religioso super democrático e que aceita, por exemplo, o Estado de Israel é judaico e democrático. Né? Agora, se subir um governo extremamente extremista e aí que não aceita outras religiões, eu acho que já não é para ser assim. Você sabia que o Estado judaico é onde tem uma das maiores concentrações de população LGBT do mundo? Uhum. Os crentes aqui ficam doidos, porque eles não entendem isso de Israel. Tem uma das maiores paradas gays do mundo. Maiores paradas gays do mundo. No Oriente Médio, o aborto é legalizado, a política de drogas é totalmente diferente. Agora a maconha tá liberada. E é Israel, cara. E Israel continua sendo judaico. um Estado judaico e religioso. Dá para você conceber isso? É isso que eu imagino. Dá para conceber Estado e religião sem extremismos, né? Uhum. Eu sei que não é fácil. Claro que tem rusgas o tempo inteiro. Não é fácil quando a sua religião precisa martirizar, precisa sufocar minorias para se validar. Aí não é fácil. Não dá para ser extremista, né? Tem que ter a abertura para diálogo, claro. Mas acho que é possível chegar num caminho do meio. Muito bom.